O mal-estar na civilização de Freud. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e neste vídeo vou comentar o mal-estar na civilização do Freud. Esta obra também já foi traduzida como mal-estar na cultura. Então, neste contexto aqui, cultura e civilização são sinônimos, né? Em outros contextos, às vezes, são antônimos. Qual é a tese principal deste livro? O Freud fala que nós somos movidos por pulsões, por instintos. E esses instintos precisam ser domados, sublimados, para que nós possamos viver em sociedade. Ele fala do instinto pulsão por vida, ou eros, e fala do instinto pulsão por morte, ou tânatos. Então assim, pulsão de vida, pulsão de morte, eros e tânatos. Ou, se você preferir, bem e mal. E a gente já logo lembra de Fausto, né? Ele até cita Fausto aqui. Só que aqui para Freud não há nada externo ao indivíduo quando ele fala dessas pulsões. Então, assim, quando a gente fala de bem e mal, a gente não está falando de coisas provocadas, causadas pelo indivíduo, um ser ontológico, com todos os seus elementos constitutivos biológicos. A gente fala bem e mal, a gente pode estar falando de coisas externas ao homem. Mas aqui o Freud está falando de instinto, pulsão. Então eu acho que essa questão de bem e mal é só uma aproximação, mas não chega a ser exatamente o que ele está falando aqui. Essas duas pulsões, elas em alguma medida são antagônicas em alguns contextos. Tanto uma quanto outra, se não forem bem domesticadas, entre aspas, elas podem nos atrapalhar a viver em sociedade. Ou seja, nós precisamos domar esses instintos para que a gente consiga um avanço civilizatório. Quando ele fala que a gente precisa domar a pulsão de morte, que ele explicita bem aqui que é a agressividade, que é natural do ser, ele diz que a agressividade é o principal obstáculo à civilização. O que pra gente é bem evidente, é ok. Mas falar que a gente precisa controlar essa pulsão de vida, de eros, muitos podem não achar tão legal assim. Mas faz muito sentido. A gente não pode viver conforme a gente quer, fazendo coisas apenas que nos dão prazer. Ninguém vive apenas dessa maneira. A gente, se vivesse sozinho no mundo, já seria difícil viver assim. Imagine vivendo em coletividade. Para você viver em sociedade, você precisa se controlar, ter mais verniz. Você não pode falar o que você pensa sempre, você não pode agir como você quer. Parando para pensar nisso, a gente percebe que várias coisas que a gente considera legal, moral, bacana de fazer ou de ser, são esforços cotidianos. Então assim, não é natural ser ético. Ser ético é um esforço cotidiano. Não é natural ser educado. Muita gente nem merece que a gente seja educado, mas a gente faz mais por nós do que pelo indivíduo que não merece nossa educação. A busca pela justiça também é um esforço cotidiano. Tem uma briga cotidiana da gente com a gente mesmo, e nem sempre a gente consegue, né? E o outro binômio interessante aqui, já que ele fala que a gente não pode viver só pelo prazer, só por essa pulsão de vida, que é a que nos move, né? A gente quer viver assim, mas não pode. Ele estabelece dois binômios aqui, que é o princípio do prazer e o princípio da realidade. Então, assim, a gente não pode agir pelo princípio do prazer apenas. Tem o princípio da realidade, que nos chama civilização, né? É esse princípio da realidade que faz com que a gente se refreie, que a gente sublime. Vou ler um trechinho aqui. Ele fala assim: ela, ele está falando da evolução cultural, nos apresenta a luta entre eros e morte, instinto de vida e instinto de destruição, tal como se desenrola na espécie humana. Essa luta é o conteúdo essencial da vida e por isso a evolução cultural pode ser designada brevemente como a luta vital da espécie humana. Percebam que é a luta entre esses dois instintos, os instintos entre si, e a luta entre a sublimação desses dois instintos em benefício da vida em sociedade. Ou seja, a gente tem que abrir mão do princípio do prazer, boa parte das vezes,
em prol do princípio da realidade. Então essa é a tese principal. Agora tem outras coisas bem interessantes aqui que ele fala. Logo no começo ele fala de um sentimento oceânico, que é essa sensação, essa percepção que a gente tem de não estar só no mundo e ter algo que nos une a uma coletividade, algo que transcende a imanência, algo que nos provoca uma sensação de eternidade. A eternidade, não que a gente vai viver para sempre, mas essa eternidade dada pela coletividade, pela posteridade. É um vínculo que não se dissolve, é uma comunhão dos seres. Uma outra coisa que ele fala aqui é da necessidade religiosa, essa necessidade de ter um pai, essa necessidade de tutela. O que ele chama de necessidade religiosa não é necessariamente de religião que ele está falando. Ele está falando dessa necessidade de ser tutelado. Às vezes você nem é religioso, mas você tem essa carência por tutela, de ter um pai, alguém que te diga o que fazer, uma corporação. Tem gente que tem que se filiar às coisas que é para realizar, porque sozinho não tem autonomia, precisa de algo, alguém, algo maior, maior no sentido transcendental ou maior no sentido do coletivo, uma corporação, um grupo de pessoas que digam o que tem que ser feito. Se a gente pensar bem sobre isso, a gente percebe que isso revela imaturidade. Por quê? Você precisa que alguém te diga o que você deve fazer, porque também você não vai se responsabilizar, porque não é você que pensou, não é você que refletiu, não é você que decidiu. Isso explica muito o comportamento de massa, aqueles indivíduos que precisam de um grupo para atuar. E uma outra coisa que ele diz que é interessante, isso eu já vi em várias outras fontes, ele aponta que religião, ciência e arte têm a mesma função. Muita gente que é religiosa vai espernear, vai achar que a religião é superior. Mas não, tem gente que não é religiosa, gente. Tem que entender que esta ligação com o transcendente, essa necessidade de algo maior, essa necessidade de elevação do espírito, para muita gente o museu é como a igreja. Para mim, museu é como a igreja. Aquela sensação que muitas pessoas sentem, aquela leveza quando saem da igreja, eu sinto quando saio de um museu. E a ciência, no sentido de explicação, explicação para um monte de coisa, uma busca por entendimento de algo que é maior, dessa máquina toda. São instâncias que nos acalmam, são instâncias que trazem um conforto para esse sentimento oceânico aí que ele fala. Agora, retomando aqui outro aspecto dessa tese principal dele, que a gente é movido por libido, princípio do prazer, entendendo aqui como algo mais genérico, não só sexual, e também pela essa pulsão, por essa agressividade, ele fala que nós temos 3 fontes de sofrimento. 2 fontes são de natureza biológica e uma fonte de natureza social. Ele fala da prepotência da natureza. A prepotência da natureza nos causa sofrimento. É engraçado, pelo menos na tradução aqui está esse termo, prepotência, mas eu acho que a natureza ela é tão soberana, a gente que é prepotente, o ser humano que é prepotente e arrogante, a natureza não. Quando ele fala da prepotência da natureza, ele está falando do quê? Das forças naturais. A prepotência está no quê? Na água que vira maremoto, no terremoto, no furacão. Essa força com a qual o ser humano não consegue lidar, e não consegue vencer, e não consegue evitar. Ou seja, a gente inventa trocentos aparelhos, trocentas coisas, parafernália tecnológica, mas essa prepotência da natureza é imbatível. A segunda fonte biológica é a fragilidade do corpo. Ou seja, a gente vai morrer, A gente pode se cuidar da saúde, fazer exercício físico, se alimentar bem, mas é inexorável, a gente vai morrer, Não vai adiantar, não vai resolver tudo isso que a gente faz para se cuidar. A gente pode, no máximo, prolongar um pouquinho mais. Mas o corpo vai ter uma finitude, sem falar das doenças, Então, assim, é o envelhecimento e doença, São 2 coisas que fragilizam o corpo e nos causam sofrimento, claro. Se não for pela falta de saúde, será pela vaidade do processo de envelhecer. E a outra fonte de sofrimento, que eu chamo de fonte social, essa denominação, essa divisão de biológico e social é eu que estou dando. Ele não fala aqui, não. Ele só apontou as 3 fontes. Mas essa que eu chamo de social
são as regras, as normas estabelecidas pela família, pelo Estado, pela sociedade. E é curioso porque nós fazemos parte da família, nós somos a família, nós somos a sociedade. E o que é o Estado? O Estado é uma entidade abstrata, formada por nós também. Mas tudo isso nos causa sofrimento. A gente no coletivo, porque a gente não atua sozinho, né? Nessas esferas, nessas instâncias, no grupo da família, na sociedade ou no Estado, a gente age em coletividade, a gente estipula regras que coíbem o nosso princípio do prazer. Porque é aquilo, né? Se a gente pudesse, a gente faria só o que a gente queria, pelo princípio do prazer e tudo mais. Em nome da convivência, na coletividade, a gente tem que sacrificar. Mas isso nos causa sofrimento e nos causa conflito. Nossa vontade é uma, mas em prol da sociedade a gente faz outra coisa. É só a gente parar e pensar e lembrar dos enredos dos romances. É sempre conflito dessa natureza, principalmente social, hein? Alguns romances trazem um pouco de conflito, assim, da fragilidade do corpo. Se a gente pensar em Dorian Gray, por exemplo, né? O retrato de Dorian Gray, o sofrimento ali é pela fragilidade do corpo. Mas a maioria dos outros, por questões sociais. Em alguns casos, alguns ali a gente percebe o que eles chamam de prepotência da natureza, por exemplo, Moby Dick, ou Os Trabalhadores do Mar. Aliás, qualquer romance que a gente pensar, que tiver algum conflito, algum sofrimento, alguma coisa assim, e a maioria tem, a gente vai conseguir encaixar aqui nessas três fontes. Vou ler um trechinho aqui do último parágrafo dele. Ele fala assim: a meu ver, a questão decisiva para a espécie humana é saber se, em que medida, a sua evolução cultural poderá controlar as perturbações trazidas à vida em comum pelos instintos humanos de agressão e autodestruição. A gente percebe que vai vencendo a agressividade, né? A pulsão pela morte, Thanatos, que é desses dois princípios, dessas duas pulsões, que é o mais destrutivo. Porque a gente quer viver pelo princípio do prazer, só que a gente não pode. Mas o princípio do prazer não é necessariamente destrutivo. Agora, o princípio de morte, a agressividade é. Então, se a gente tem que coibir essas pulsões, esses instintos, mais ainda o de agressividade. Certo? Então, é isso. Só gostaria de dizer que é muito fácil ler Freud. Pelos trechinhos aqui que eu li, vocês perceberam que ele escreve de maneira muito fácil. Então, assim, percam medo se alguém tem medo. Se alguém quiser começar a ler Freud, essa aqui é uma boa opção. Começar por esse aqui é uma opção. Mas tem outros que eu já li também. Psicologia das Massas eu não achei difícil, Futuro de uma Ilusão, assim, o que eu li dele não achei difícil, nada achei difícil. Então é isso, me digam o que vocês acharam, vocês já leram alguma coisa de Freud, enfim, comentem aqui. Muito obrigada, beijos, e não esqueça de curtir este vídeo, seguir nas redes sociais, o Que Vive do Mundo, Instagram e Facebook, e de se inscrever nesse canal. Obrigada, beijos, tchau, tchau.